Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV, Lucas Serão na voz, e hoje eu tenho aqui um convidado mais do que especial, um fenômeno da internet que vem conquistando não só fãs dentro de São Paulo, mas revertendo para Brasil afora fanáticos pelo moto do seu trabalho. Então, Felipe Lucchesi, Felipe da Barbearia, muito bom te receber aqui. Seja bem-vindo ao Podcast TV. O prazer é todo meu. Obrigado. Vamos que vamos. Compartilhar um pouquinho da minha história aí. Muita gente não conhece. Conhece o Felipe da Barbearia, só que quem foi o Felipe? De onde veio? Acompanhe que vocês vão se impressionar com vários testemunhos que nós temos aí ao longo da carreira. E é isso aí, bora que bora. Obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos. O Felipe, ele é um cara que recentemente explodiu na internet e ele, pelo que eu tenho entendido, não tem tempo ainda de parar e contar um pouco mais sobre a história dele. Então aqui a gente tem uma oportunidade de poder trazer a verdade dos fatos e com clareza contar os bastidores do que é a vida desse fenômeno. Felipe, eu quero entender da onde surgiu a barbearia na sua vida. Bom, na realidade é uma coisa muito de família, né, irmão? Tipo assim, a minha mãe, ela começou muito jovem já, nessa área de cabeleireira, né? Da beleza, etc. Logo, a gente entende que eu herdei muito de família isso. Então, eu costumo falar assim, né? Eu sou barbeiro desde que eu me conheço por gente. Eu nunca fiz nada além de cortar cabelo. Se você abrir minha carteira de trabalho lá, não tem absolutamente nada. Então, isso veio muito da minha família. Minha mãe, ela já trabalhou em banco, foi bancária, só que só por um período da vida dela. Durante toda outra período da vida dela, foi só cortando cabelo, né? Fazendo cabelo feminino e etc. Então, tudo começou em meados de, 2016, 2017, onde ela chega, assim, com uma bandeja de... Assim, tinha uma máquina, um pente, e eu tinha ali por volta de uns 17 anos, 16 anos, eu já era muito inserido na área, que eu ficava no salão com ela. Na época, eu cheguei a fazer 6 meses de faculdade, fiz ciência da computação, pra quem não sabe. E aí, só que assim, eu fazia faculdade com 17 anos já saí da escola já fazendo faculdade. E aí ela chegou com essa oportunidade, né? De, pô, e aí? Tinha uma oportunidade de comprar, ela comprou os materiais na época muito barato. Foi uma oportunidade de compra, assim, né? O cara chegou no salão dela, comprou, falou assim, pô... Chegou em casa, quem que vai cortar cabelo? Aí tava... Meu irmão já cortava cabelo, o Eric, né? Ele corta cabelo há 4 anos a mais que eu. Só que eu e meu pai ainda não. E meu pai trabalhava em uma outra área. E aí eu olhei pro meu pai olhou pra mim. Eu já senti aquele... Sobrou meu pra pai mim. não vai fazer, exatamente. E aí eu falei, mãe, vou fazer, só que eu não vou largar a faculdade. Quero continuar estudando. Sempre gostei dessa parte de tecnologia, uma coisa que sempre me atraiu muito. Inclusive, fui muito do mundo dos games, né? Já fui jogar... Na minha adolescência, joguei profissionalmente CSGO, né? E joguei outros jogos também. Só que eu falei, minha mãe, eu quero continuar fazendo faculdade. Vou aprender a cortar, vou ver qual é que é. Aí fiz um curso, acho que até hoje existe essa escola, chama Teruya, né? E aí, cara... Curso de barbearia. Exatamente, curso de barbearia. Com essas ferramentas que ela me deu, além da faculdade. Legal. Só que na época, cara, eu namorava. Aí eu falei assim, cara... Eu nunca gostei de ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, né? Tipo, mãe, eu vou sair com a minha namorada, no cineminha e tal. E aí, quando eu comecei a cortar uns cabelinhos, quando eu tava finalizando o curso, eu já cobrava 10, 15 reais. Inclusive, o meu assessor hoje aqui, que tá aqui, o André, me ajudou muito nessa época, né? Ele cortava o cabelo, era meu cobaia, né, André? A cobaia tá aqui até hoje. Tá aqui até hoje. Ufa, que bom, sinal que não foi tão ruim ser cobaia. E aí, cara, comecei a ganhar um dinheirinho cortando o cabelo, falei, cara... Eu acho que é isso que eu tô querendo aqui por enquanto, viu? E aí começou a faculdade a desandar, que eu comecei a me interessar mais pelo corte de cabelo. E aí eu falei, mãe, eu vou ser sincera pra senhora, né? Eu acho que a gente tem que seguir naquilo que eu tô me sentindo mais atraído. Eu acho que a faculdade agora não é uma coisa que eu vou falar assim pra senhora, nunca mais vou fazer. Até porque, igual a gente tava conversando antes, né? Geralmente, os nossos pais têm uma ideia diferente da nossa, né? Sim. E desde a época eu já via que o fato de eu trabalhar... pra mim mesmo ali, gerava um certo campo maior de possibilidades, né? Legal. Eu sempre me senti atraído por isso, pelo empreendedorismo, porque minha mãe é empreendedora raiz, nata, né? E aí, cara, comecei a cortar cabelo e tal, falei assim, é isso que eu quero. E aí não parei mais, larguei a faculdade, tranquei, né? E desde então, cara, corto cabelo, desde os 17 anos oficialmente aí. Tô na área aí já tem uns 9 anos, vai fazer 10 anos daqui a pouco. Muito e começou bom. basicamente assim.
Eu costumo dizer que, num período um pouco mais antigo, os nossos pais vendiam a ideia da certeza pra gente de que se a gente estudasse, ou se a gente tivesse o esforço acadêmico, ou seja, basear nossa vida no esforço de ser o melhor possível, era o caminho certo pro sucesso. Mas de um tempo pra cá, o que não falta é advogado e engenheiro dirigindo Uber. Exatamente. E não que seja algo ruim, mas não é uma transição. A gente sente que hoje o que o mercado pede não é mais que você seja o melhor. Tem muita gente muito boa, muito talentosa, pobre, passando fome, tendo que fazer coisas que são direcionadas para outros ramos, né? Sim. Eu mesmo fiz direito. Por mais absurdo que seja, os 2 anos de bar da faculdade que eu repeti o ano fez mais sentido para o envolvimento social e para a capacidade de comunicação do que a própria faculdade de direito. E hoje a gente entende, a nossa geração, o nosso momento, o movimento da internet entende que o grande objetivo, o grande diferencial do século, eu acho, não é ser o melhor, mas sim mostrar o melhor. Então, aprender a destacar-se através de mostrar o quanto você é bom naquilo é mais relevante até do que ser bom naquilo. Com certeza. E às vezes o ser bom, o mostrar que é bom, traz o ser bom. Sim. Enquanto fica meio impossível. E eu já divulgo aqui no bairro, no Butantã, a Lumina, que é a barbearia que tá no boné do Felipe Lucchesi aqui, que é vinda, formada aí da família dele. Então eu queria que você explicasse um pouco mais pro público, além de, é claro, me deixar careca bonito, o que é a história da Lumina, da onde surgiu isso e o que hoje é a Lumina? Bom, na realidade tudo começou em meados de 2016 também, né? Isso aí foi uma época que fazia, eu acho que se eu não tô enganado, uns 3 anos a 4 anos que tinha começado o boom da barbearia. Não sei se o telespectador aí deve lembrar, a época que a barbearia era alguma coisa meio... vamos falar assim, meio chucra, meio raiz, era muito incomum. O homem começou a se tornar muito vaidoso e com isso veio a barbearia de uma forma que hoje a gente vê assustadora. O homem se cuida, de repente, alguns casos, gasta muito mais se cuidando na barbearia do que uma mulher no salão de cabeleireiro. Sim. Obviamente, os procedimentos, quando a gente fala de beleza feminina, é muito mais caro, só que a frequência é muito menor. Então, o homem, ele tá toda semana na barbearia. Você é um cara que sabe disso. Todas você tá as lá, semanas você estamos lá. curte. Por quê? É muito importante o homem... Hoje, né, depois que ele percebeu isso, que a imagem dele importa mais do que tudo, ele começou a simplesmente se cuidar mais. Então, como começou, na verdade, a história da barbearia? Como eu disse, minha mãe já tinha um salão de cabeleireiro na época, né, que chamava Instituto Lumina. Legal. E lá dentro oferecia os 2 serviços, tanto o corte masculino quanto o corte feminino. Então a Lumina começou sendo feminino, depois passou a atender também homens, Exato. para só depois se tornar uma barbearia separada masculina. Exatamente. Uau! Por quê? Na grande realidade, na época, né, eu era muito novo, né, eu era menor de idade ainda, só que minha mãe, ela viu uma grande oportunidade. Falou, bom, se a gente tá vendo que o homem, ele precisa desse espaço, porque na realidade, Luquinhas, a gente sabe que a gente que né, a gente ter um ambiente próprio para poder se cuidar é muito melhor do que ir num salão de cabeleireiro com um monte de mulher. A gente fala coisas hoje, né? Não que é baixaria, mas a gente se sente mais à vontade no ambiente masculino do que no feminino. Eu vivo levando bronca do Felipe que eu falo besteira enquanto eu tô fazendo a barba. E às vezes tomo um tapa, pô, tem criança ali do lado. E, tá bom, desculpa. Então. E aí, cara, a questão da barbearia abriu muito esse norte. O homem se sentiu mais acolhido. Falou, pô, eu tenho um ambiente pra mim poder me cuidar assim como minha esposa tem no dela. Por isso deu muito certo. Não só por isso, mas... Por isso também deu muito certo. Então, eu costumo falar o seguinte, a barbearia Lumina começou sendo um instituto feminino, começou a cortar cabelo de homem lá dentro, fazia os 2 unissex, né? Era o salão unissex na época. E aí, quando veio essa onda de barbearia, demorou uns 3, 4 aninhos aí. Minha mãe falou assim, bom, agora acho que a gente tem que separar, vai ser melhor por conta disso, isso tudo que a gente tá falando, né? O homem vai se sentir mais acolhido. E desde então... A barbearia Lumina é a barbearia Lumina desde essa época, desde mais ou menos 2016, 2017, alguma coisa assim. Foi assim que começou, cara. Muito bom, sensacional. E a barbearia Lumina, já voltada para o homem, teve a primeira unidade dela no Jardim Star. É isso mesmo? Exatamente. Depois teve uma outra unidade na Corifeu. Exatamente. E como que foi isso? Foi volume de atendimento? Foi questão de localização? Como que foi essa tomada? E por que isso teve, e nessas localizações em específico... Me conta essa estratégia. Na verdade, foi uma oportunidade que nós tivemos, né? A nossa demanda no Jardim Star sempre foi muito alta. A gente sempre teve um bom nome, a gente sempre zelou por isso, sempre teve, né? Não é à toa que a nossa headline hoje é que a gente é a barbearia mais bem avaliada do Butantã. Então, a gente sempre prezou por isso. E aí, o que acontece? A gente já tinha um volume de atendimento muito grande lá. E eu, inclusive, atendia lá essa época. E aí, assim, a gente teve a oportunidade de comprar essa unidade da Corifeu. Na época, eu era só barbeiro ainda, né? Hoje, eu sou sócio lá do meu tio, do meu pai. A gente tem essa tríade ali, né? Hoje, que dá muito certo. Só que, na época, eu era só barbeiro lá. Eu só cortava cabelo. E aí, cara, a gente teve a oportunidade de comprar essa unidade da Corifeu.
Lógico, oportunidade que eu falo é o seguinte, essa unidade da Corifeu já era uma barbearia, onde a gente teve ali, a gente viu uma oportunidade que estava com preço muito bom e a gente viu um potencial de escala ali muito grande, pelo ponto, por ser onde é, pelo espaço que tem lá. Então, basicamente, não foi por conta de, muita demanda. A gente sempre teve muita demanda, mas foi uma oportunidade. A gente nem pensava nessa época em abrir outra barbearia. A gente tava primeiro estruturando os POPs lá no Estera, a gente começou a estudar, comecei a fazer mentoria com grandes nomes do mercado, e aí a gente falou, mano, a gente precisa primeiro estruturar essa unidade aqui para depois pensar numa próxima. Então a gente tava nessa fase, né? Então a gente tava estruturando lá, montando tudo mais, e aí teve essa oportunidade. E aí a gente pegou, comprou e hoje é o que é. Vou falar pra você, a unidade da Corifeu é meu xodózinho. Muitos falam que, inclusive, se tornou uma matriz. Ó, pra você ver. De tanto que a gente, né? Não que a outra a gente não cuida. A gente cuida muito, a gente gosta, a gente investe. Só que, eu não sei explicar, ali virou... A energia é diferente. Então, vórtice, espaço-tempo, que a Lumina você não sei se sente em outro ambiente. Transcendental. Exatamente. De fato. Eu queria comentar e enaltecer o fato justamente do pop. O que é o pop? Conta pra mim o que é a nomenclatura. Eu vou explicar os bastidores disso aí, do que eu já vi. Bom, na realidade, assim, a gente falou do POP agora, né? Que a gente tava estruturando isso no Ster, né? Aí é que acontece. O POP, na verdade, a tradução dele é Procedimento Operacional Padrão. Grandes empresas, McDonald's, entre outras gigantes empresas, têm que ter isso dentro da... vamos falar assim, da ferramenta, né? Porque o que acontece? Na barbearia, vou explicar agora, tá? Por favor. Se um cliente entra na barbearia e ele tem um tratamento diferente... De cada barbeiro, hoje nós temos aí no total 16 barbeiros, né? Contando as 2 unidades. Ele acaba fidelizando com o barbeiro e não com a marca. Então, o POP ajuda você a criar um padrão de procedimento. Então, por exemplo, como que eu recebo o meu cliente? Por exemplo, como que eu começo a fazer a barba? O que eu tenho que falar na hora que ele chega? O que eu tenho que oferecer? Tudo isso são procedimentos operacionais padrões que nós criamos para que o cliente se torne fiel à marca e não ao barbeiro. Você fala, pô, Felipe, mas... Eu conheço, né? Eu não troco meu barbeiro por nada, mesmo todo mundo atendendo. Tudo bem, só que a grande massa, a gente sabe que a gente, analisando o tracking, analisando números, a gente sabe que a grande marca, a grande massa dos clientes acaba fidelizando com a marca e quando um barbeiro sai, ele vai cortar com o outro, ele não sente tanta diferença, ele fala, pô, aqui é perto da minha casa, sabe? Esse outro barbeiro que saiu foi, cara, lá pro outro bairro, ele fala, não, vou ficar por aqui. Tá entendendo? Sim. Então, o POP é justamente por isso, é para que a gente tenha não só um melhor desenvolvimento nos processos da empresa, mas para que a gente consiga fidelizar. Porque tem muito disso, né, barbearia, né, Luquinha? Você sabe, né? Tipo assim, o cara gosta de um barbeiro ali, o cara não troca por nada. Só que se tiver um POP bem elaborado e o cara cortar com o outro, ele vai, sabe, ele vai ficar, ele não vai embora, tá entendendo? Uhum. Então, eu acho que na barbearia, principalmente por isso. O POP, ele ajuda não só na organização da operação, no bom atendimento, no bom desenvolvimento, mas também nessa questão monetária, né? Pra você não perder cliente quando, né, o seu barbeiro ali que mais corta sai fora, entendeu? A diferenciação da Lumina está justamente no formato de atendimento, na minha visão. E o método com o qual os profissionais seguem um padrão faz com que o cliente ele não se sinta interessado apenas em ir uma vez, mas voltar. Costumo dizer que o importante hoje não é a reversão, né? Vender, a gente vende e é simples vender. O importante é a retenção, é continuar vendendo. Então, o quanto o cliente ele está interessado em voltar porque é aquele lugar, porque tem aquele formato de atendimento. Eu acho que esse hoje é um dos grandes destaques, pelo menos eu falo como cliente da Lumina, que acabou me conquistando e às vezes eu fico até mais cabeludo, por difícil que seja acreditar, para poder ir até a Lumina e não fazer em outro lugar do Brasil, etc e tal. Eu lembro, cara, quando você começou a ir lá, eu lembro que você não tinha tanto cuidado. Hoje você toda semana tá lá. Por quê? Eu acho que a Lumina também mostrou um horizonte diferente pra você. Falou, pô, eu preciso me cuidar mais, né? Eu vou no cabeleireiro uma vez por mês. Não, tá errado. E aí você começou a entender isso. Isso é muito legal, porque, cara, isso conecta com muitas pessoas, cara. Hoje é um pouco mais difícil, mas eu atendo, pra quem vê meus vídeos aí de transformação, eu faço, assim, muitas transformações em meninos de, às vezes, 10, 12 anos que estão a vida inteira sem cortar o cabelo. Por trauma, por medo, por não conhecer, por não saber o que é a barbearia. Meninos e pessoas que às vezes, primeira vez estão na barbearia, eu às vezes... Tem um cliente que senta na cadeira e fala, meu, eu cortava um salão de cabeleireiro com a minha mulher, tá? A primeira vez que eu vi numa barbearia. Ó que legal. E aí o cara entendendo a logística, como que funciona o ambiente, cara, o cara nunca mais volta, nada contra, né? Mas o cara entende que ali é um espaço melhor pra ele do que um salão de cabeleireiro, tá entendendo? Completamente diferente. Não só pelo formato, mas pela sensação. Eu parei de divulgar a Lumina falando sobre diferenciar do procedimento ou então mostrando o que é o resultado. Eu passei a divulgar a Lumina demonstrando a sensação que ela traz no consumo do produto e serviço como um todo. Não só pelo ato de cortar o cabelo ou fazer a barba, mas pelo momento que a barbearia consegue criar
na rotina de um homem que começa a se cuidar. Isso fez muita diferença na minha vida, até na forma de me enxergar, na autopercepção, autoimagem. E eu percebo que faz essa diferença na vida de quem eu apresento a Lumina. E a coisa mais legal é que, como faz um tempo que a gente tem uma parceria, Sim. acontece que todas as vezes que eu entro na Lumina, alguém me reconhece. Que veio através da página de indicação. E esse migrar de público com o feedback vindo, assim, na lata, é algo muito legal entender que a retenção da Lumina, ela é verdadeira. Não é algo que é... Inclusive, eu, assim, fortemente, eu recomendo pra quem é da região do Butantã. Não é puxando o seu saco, nada do tipo, tá? Eu costumo ser bem sincero. Amo Butantã, é uma ótima oportunidade, a sua página, né? Repórter, O que acontece? A gente, quando tá começando um negócio, principalmente... Quando a gente começou a Corifeu, a gente começou na Corifeu, certo? Sim. Então, assim, a gente precisa sempre, igual você falou, mostrar. É mais importante mostrar do que ser ótimo. Então, no começo... Vamos ser sinceros, Lucas, a gente não tinha muita estrutura na Corifeu, né? A gente tinha bancada simples, a gente não tinha um ambiente muito legal. Mesmo assim, você comprou nossa ideia, levou muito cliente pra lá. Então, isso, pra mim, não tem preço. Inclusive, te agradecendo aqui presencialmente, porque você foi um Gratidão cara que abriu esse leque de entender e enxergar que, cara, você não tem que começar perfeito. Você tem que começar como você pode e buscar ferramentas, como na época a gente fechou essa parceria, né? Do Amo Butantã, pra poder mostrar isso. Então, pra quem tá começando, pra quem tem loja, seja lá qual nicho que for, cara, busque esses meios de publicidade que, principalmente regional, converte demais, cara. A gente na barbearia, a gente cansou de escutar clientes na nossa cadeira falando que veio porque viu numa página de dicas, Amo Butantã, entre outras, que o Lucas ministra, que o Lucas é dono, né? Então, assim, sensacional, cara. Show de bola. Obrigado pelo feedback ao vivo. Não tava combinado, tá, gente? Não, sendo sincero. Mas, assim, o que eu posso dizer pra você é que o cliente mais legal, o relacionamento mais legal que a gente encontra é justamente esse sync, essa sincronia de propósito. Porque o nosso objetivo, o principal, não é vender. É continuar vendendo. E enaltecendo lugares que são validados, que são realmente você vê o potencial, né? A gente consegue também ter uma troca de confiabilidade. Então, algo muito legal. E daí... nasceu algo que foi o seguinte, eu acompanhei o momento que o Felipe, ele, como barbeiro, ele teve destaque dentro da barbearia, eu sei que a agenda dele sempre foi cheia, justamente pela forma de prestar o serviço, sempre foi diferenciado no jeito de atender, o cara era o padrão do pop, então ele que escrevia o pop, então ele seguia, ele arrisca e fez muita retenção de cliente, mas eu sei que aconteceu um boom recente na sua vida e foi algo que aconteceu que tá além do que é só a barbearia, talvez... Sim. Para o Felipe entender a função social dele, que foi o nascimento do Felipe da Barbearia, nas mídias sociais. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do que é esse momento, de onde veio essa ideia do Felipe da Barbearia e o que isso trouxe de diferente na sua vida e dentro da barbearia. Bom, é bom frisar, tudo isso que a gente tá falando, né? Na época eu não fazia vídeo pra internet, ó, pra vocês verem que loucura. A gente já trabalhava, a gente já tava aí no mercado há uns bons anos, né? E... igual você falou, tinha uma cartela de clientes muito boa, né? E muitos clientes, assim como você, que era cliente já da época, né? Já tinha começado o trabalho, tava indo muito cliente através da sua página. Você falou, mano, você tem que começar a gravar vídeo, mano. Aí você começou a me dar umas instruções, começou a expandir a minha consciência. Até que uma hora... Eu quebrei essa resistência, porque muitas pessoas não prosperam na vida por isso. Por simplesmente ter uma mentalidade que, tipo assim, pô... eu não consigo fazer. Pô, eu tenho que ter um celular bom, eu tenho que ter uma câmera boa, um microfone bom. E eu, certo ponto, eu pensava isso naquela época. Eu falei, não, mas eu vou começar com o que eu tenho, como eu posso. Antes feito do que perfeito. Exatamente. Né? Eu falei assim, bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na plataforma... na época foi o TikTok... pode falar aqui? Claro. O TikTok. O TikTok. Entrei no TikTok e falei, eu quero ver o que os barbeiros estão fazendo aqui, cara. Depois de alguns clientes insistir, você falar muito pra mim, falou, mano, você tem que mostrar o seu trampo, você tem que fazer isso, aquilo. Falei, vamos lá. Eu tinha na época um iPhone... era um iPhone básico, não era o da nova geração. Era tipo um iPhone 10, na época eu já tinha acho que o 12, se não tô enganado. Sim. Isso tem 1 ano e pouco, né? Tem 1 ano e 4 meses que eu faço vídeo pra internet. E aí eu falei assim, deixa eu ver aqui o que os barbeiros fazem aqui, cara. Comecei a olhar. Aí eram esses vídeos que eu comecei a fazer, que era como? E aí, meu brother, o que você tá querendo fazer nesse cabelo, tal, assim, assado? Cara, não tinha... vocês podem puxar os meus primeiros vídeos. Eu não tinha microfone, eu não tinha iluminação. E eu tinha um iPhone que eu garanto que a maioria de vocês hoje tem um melhor que o meu. Então, o que acontece? Depois disso, eu comecei a modelar aquilo que a gente fala de modelar, né? Modelar aquilo que os barbeiros estavam fazendo na plataforma. Só que com a minha autenticidade. Eu falei assim, eu vou fazer o que eu faço aqui no atendimento, os cortes que eu faço... e vou fazer dessa forma, com essa linha editorial que eles estão fazendo. Então, eu comecei a fazer. Primeiro vídeo, cara, adivinha, 200 mil visualização.
Eu fiquei chocado, irmão. Eu falei... Quase inacreditável, né? Porque um pouco antes disso, na verdade, pra ser bem honesto, inclusive quem olhar o meu feed até lá embaixo vai ver uns vídeos de eu fazendo tutorial. Ah, pega assim na máquina, isso, aquilo. Só que, cara, eu falei, é igual a gente falou, eu tô fazendo já, tá bom, entendeu? Aí só que depois que eu comecei a ficar umas 2, 3 semanas, eu falei, mano, a galera acho que não assiste muito isso aqui, né? Hoje tem muito, né? Mas eu quero... Eu fui na massa, eu falei assim, eu quero ver o que tá viralizando, eu quero modelar o que tá viralizando. Então o que mudou foi pra quem você direcionava o seu conteúdo. Exato. Antes era pro barbeiro e passou a ser pro público Porque geral. eu falei assim, bom, eu já tenho uma notoriedade boa hoje na região, só que eu preciso criar isso a nível nacional. Se eu continuar fazendo esses vídeos de tutorial, disso, daquilo... vai dar certo, só que talvez mais a longo prazo, né? Você vai fidelizando, vai pegando mais barbeiro. Até porque o número de barbeiros é muito menor do que o número de pessoas que precisam cortar o cabelo. Falei, então eu preciso atingir mais pessoas, eu vou partir pra esse outro modelo, que foi esse aí que eu vi do cara entrevistando e tal. Fiz o primeiro, bombou. Falei, eu tava certo. Pegou na veia. Cara, não parei mais. Desde então, eu só fui aprimorando os meus conteúdos, né? Na realidade, é igual você falou, cara. Antes feito do que perfeito. Você que tá assistindo, eu vou te pedir um favor, cara. Eu vou te pedir um favor. Pare de procurar um momento perfeito. O momento perfeito é agora. Comece com o que você tem, cara. Se você tem um celular não tão bom, se você não tem um microfone, você vai aprender as coisas, você vai desenvolver as habilidades, competências necessárias no meio do caminho, assim como eu fiz. Então eu não parei mais. Se você olhar o meu primeiro vídeo pra ver hoje, é totalmente diferente. O audiovisual, a iluminação, a câmera. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tinha de resultado durante todo esse tempo, eu reinvestia no próprio negócio, que é no caso a criação de conteúdo. Então, se você, cara, não tá começando, se você tá travado porque tipo, fala assim, não, acho que eu vou esperar comprar um microfone, eu vou juntar um dinheiro. Não, cara, começa agora, cara. Começa agora porque o momento perfeito é agora. Tá entendendo? A gente só tem... As pessoas falam, né? As pesquisas lá, né? Eu vou dar a minha opinião. As pesquisas falam, a gente tem 44 mil dias de vida. Não, a gente só tem um, cara. A gente vive num eterno dia, cara. Só tem o hoje, cara. Tem um código fortíssimo que é o do só hoje. Por exemplo, quem tá querendo começar a treinar? Só hoje, cara. Começa a treinar hoje, cara. Só tem que fazer isso hoje. Ah, mas não vou ter que treinar amanhã. Vai, só que esquece amanhã. Faz agora. Canaliza sua energia pro agora. Isso você usa pra qualquer coisa. Pra criar conteúdo, pra você desenvolver um melhor relacionamento com as pessoas, pra você se cuidar melhor, entendeu? Então, cara, o Felipe da Barbearia começou dessa forma, basicamente, né? Eu entrei numa rede social... Você me ajudou muito a expandir essa consciência e falar, pô, eu preciso fazer isso, porque realmente eu tenho bastante clientes, os clientes falam que eu sou bom, né? Eu tenho muito cliente, então eu preciso mostrar isso. Como que eu vou mostrar isso? Peguei, modelei, comecei a fazer, desde então não parei mais, só fui aprimorando os conteúdos. Na época, inclusive, vou deixar registrado aqui. Eu tomei um puxão de orelha, porque quando eu fazia vídeo, o Luquinhas falou assim, mano, você tá fazendo vídeo só pro Instagram, cara? Tá errado isso aí, cara. Você tem que postar em todas as plataformas, cara. É o mesmo trabalho que você tem. Então, mais um insight que fez, cara, posso ser sincero pra você, hoje o maior público, cara, que a gente tem, nem é mais do Instagram nem do TikTok, é do YouTube, cara. A criançada do YouTube, olha cara. Só. Então, se não fosse, talvez, né, um insight que você me deu ali, eu tivesse até hoje só produzindo conteúdo para uma plataforma, como eu vejo muitos criadores, não tenho nada contra, mas entender que se você expandir o seu nível de plataforma, você vai pegar outros públicos também, é muito importante, cara. Então, gratidão aí. Só tenho gratidão, aí por isso que eu tô aqui também batendo esse papo, céu, cara, tamo junto. Uma honra gigante receber. Então, ó, o recado do Felipe fica, quando for muito difícil o objetivo, olhando pra escada, foca só no degrau. Só hoje. Vou treinar só hoje. Vou usar só hoje. Ou, por exemplo, não vou beber só hoje. Exato. Não vou fazer aquela coisa errada só hoje. Exato. E um dia de cada vez fica muito mais simples, né? Olhando pro degrau. Com certeza. Chocante, sensacional. Hoje, o Felipe da Barbearia soma mais de 1,5 milhão de seguidores, se você for pegar todas as plataformas. E é, assim, um fenômeno da internet. Uma coisa que mudou um pouco até o público da Lumina dentro da barbearia. A gente consegue perceber, e eu quero que você comente um pouco com a gente, que existem pessoas que vêm de outros lugares totalmente diferentes do que é só o bairro onde fica a barbearia pra cortar, porque viram ele através da internet. É isso mesmo? Com certeza. Junto com isso, né, a gente hoje acumula aí mais de 50 milhões de impressões todos os meses, né, se for contar todas as plataformas. Isso, assim, pra mim, produzindo conteúdo em um ano é assustador, cara, pra ser bem sincero. Eu, no começo, logo que deu boom, eu fiquei meio assustado até na questão social mesmo. Eu nunca tive acostumado você ir num shopping comer e alguém pedir pra tirar foto com você, você tá passando, o pessoal... Que legal, que mágico. Lá o Felipe do Buzzcut aí e tal. Uhum. Isso pra mim é um pouco assustador. Então eu tive que passar por esse processo de amadurecimento no começo, porque, cara, é um pouco difícil não só você crescer, mas você se manter lá, porque tem todas essas...
né? Como eu posso dizer... esses lados, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Hoje eu vejo muito cara, tipo assim, o cara fala, pô, cara famoso na internet, tudo, só que o cara fala assim, meu, a fama é uma... Tá entendendo? Uhum. Porque junto com os números, com essa galera que tem um carinho tão grande, eu gosto muito, vem também essa questão de você mudar de realidade muito rápido. Então hoje na barbearia a gente tem aí mais de 30 dias de fila de espera, cobrando mais do que o dobro do preço que eu cobrava antes. Sim. Como isso? Na realidade, a gente tem que entender a diferença de preço e valor, né? O preço sempre ele vai ser menor do que o valor. Quando a gente eleva o nosso valor, como a gente se posiciona, como a gente se mostra na internet, automaticamente a gente, entre aspas, é obrigado a aumentar o nosso preço. Então, mesmo cobrando hoje R$150 num corte de cabelo, e na época que eu comecei a fazer vídeo, o seu integrado do corte estava 55, né? Eu tenho filas e filas de espera para cortar comigo. Por quê? O valor mostrado na internet, a forma que eu atendo, isso gera um desejo muito grande nas pessoas. Não é mais o preço do quanto custa, e sim o quanto vale estar ao seu lado cortando o cabelo. Perfeitamente. E aí, o que acontece? Eu recebo pessoas de fora de São Paulo, cara. Bahia, João Pessoa, de fora do... Eu já recebi pessoa pra gravar de fora do país, cara. Uau. Estados Unidos. Não que o cara veio só pra cortar, né? Teve alguns casos que veio de outra cidade só pra cortar, bem longe, tipo 400 quilômetros, assim, só pra cortar. É assustador. Por isso que eu te falo, é assustador. Mas, pessoas que chegou e falou assim pra mim, meu, eu te conheci na internet, eu moro nos Estados Unidos com meu pai, minha mãe mora aqui, sei lá, num lugar de São Paulo, mas era bem longe, era tipo, sei lá, longe daqui, Zona Leste, um exemplo, a gente fica na Zona Oeste, né? E eu vim aqui só pra cortar o cabelo com você, cara. E aí eu falei assim, aí você fica meio chocado, né? Você fala, pô, cara... E Onde chega esse impacto da influência, e a gente recebe todos os dias. E atrelado a isso, Lucas, é muito legal porque é o seguinte... eu costumo ligar muito propósito com o quanto você consegue abençoar outras pessoas com isso, né? De nada valia a pena, de tudo isso que a gente tá falando, a gente tá aqui conversando, de todo esse processo, de todo esse carinho que eu tenho, se outras pessoas não estivessem se beneficiando disso também. Justamente. Então, além de pessoas que vêm pra me conhecer, pra cortar comigo, pra tirar uma foto, eu fico muito feliz também, não só por esse lado, mas por ver pessoas que confiam na minha equipe, né? Porque hoje a gente tem 16 barbeiros no total, como eu falei mais cedo, e ver que eles chegam na barbearia e falam, pô, às vezes vindo do Ambutantan, pô, vindo o vídeo do Felipe, e corta com a equipe, isso é muito bom, porque você vê os seus prosperando junto com você. Sim. Eu acho que propósito tá ligado a isso. Se você tem algo que você fala, bom, esse é meu propósito, se não for abençoar outras pessoas, na verdade, eu acho que não tá no caminho certo, entende? Então, quando Deus colocou isso no meu coração de fazer vídeo, cara, não pense que, você que tá assistindo, não pense que é... Bom, é só botar a câmera pra gravar, cortar um cabelo, tá tudo certo. Hoje a gente tem uma equipe que trabalha comigo, tem o André, tem o Guilherme, tem outras pessoas numa agência, né, da página do Felipe, da barbearia. Não só na barbearia, mas também na questão de produção de conteúdo, é isso? Exato, porque assim, a gente começa a crescer, a gente começa a ter que entregar melhores resultados audiovisuais, conteúdo, tem que ter, de certa forma, roteiro, né? Pra quem acha que... Sim. Pra quem acha que os vídeos que a gente faz raspando a cabeça é combinado? Não é combinado. Tô brincando, é combinado. Eu aqui em choque. Eita. Então, assim, abrindo pra vocês o jogo, a gente tem que ter um roteiro, né? Lógico, muitas coisas são espontâneas lá. A gente tem uns que... cara, é muito engraçado, porque, assim, é uma mistureba, sabe? Você mistura... A gente combina uma coisa, aí às vezes sai descombinado e fica melhor do que o combinado, entendeu? Sim. Então, assim, é muito louco, porque as pessoas acham que é fácil, mas não é, cara. A gente tem que estar todo dia ali colocando energia, tendo uma equipe grande. Então, vou, né... falar um pouco também, daqui a pouco, sobre as estratégias. Então, pra você que é barbeiro, que tá assistindo... Cara, eu sou barbeiro. Tô na realidade que o Felipe tava 2 anos atrás. Eu trabalho numa barbearia. Tenho alguns clientes, agenda cheia. E realmente eu desejo encher minha agenda, cobrar mais caro. Como que eu faço? Vou falar isso no final do podcast, porque vai ser uma chave que eu vou dar pra todos vocês aí. Fica até o final pra anotar esse código aí, então, hein? E eu fiquei sabendo, Felipe, que houve um percalço aí, até um testemunho que eu quero te perguntar, queria que você, se puder, for possível, claro, expandir aqui ao público, de uma cena que hackearam o seu canal do YouTube. Como isso aconteceu e você conseguiu recuperar, abriu outro? O que aconteceu? Conta pra gente. Bom, na realidade, existe um golpe hoje na internet, né? Que é o golpe da portabilidade que eles fazem, né? Eles simplesmente entram em contato com o operador, se passam por mim, fazem a portabilidade, e aí, de acordo com o número que ele tem, o poder ali que ele tomou a posse, ele faz um estrago em todas as plataformas que tem autenticação de 2 fatores salvo no número. Então, por isso já fica a dica. Para você que trabalha com rede social, para você que depende da sua ferramenta, que é o Instagram, cara, nunca deixe na autenticação de 2 fatores o seu número, tá? Porque, infelizmente,
As operadoras são falhas, inclusive algumas fazem até de má fé, né? Fornece os seus dados ali, vende e fala, ó, o seguinte, é tanto pelo número do Felipe, aí você entra e faz o estrago que você quiser. Acontece isso, a gente sabe disso. Então a forma segura seria através do aplicativo de autenticação no telefone? Exatamente. Você ter um aplicativo de autenticação e você vincular a sua autenticação de 2 fatores de qualquer plataforma, qualquer coisa, no seu aplicativo, nunca não no seu número. Porque o aplicativo, dificilmente a pessoa vai conseguir entrar. É muito mais difícil a brecha de entrada. Só físico, né? Sim. Então, contando, aí eles entraram, porque até então eu não sabia disso. Inclusive, deixar um salve pro Furlan aí, Furlan. É o meu hacker do bem ali, qualquer problema que eu tenho de tecnologia, ele sempre tá ali, às vezes 3 da manhã, eu falo, Furlan, eu preciso clicar nesse link aqui, cara, vê se tá seguro aí, eu mando pra ele já coloca no negócio lá. Alô, Furlan, queremos vocês aqui. Então, ele é lá do Rio Grande do Sul, cara, mas ele me ajudou muito nessa época, porque ele, além de ter recuperado a minha conta, ele blindou todas elas, né? Legal. E me ensinou, me deu uma mentoria sobre isso, né? Fica pra, quem quiser, fica pra outro dia o assunto. Mas voltando, quando eu fui hackeado, entraram dessa forma na minha conta, e aí, cara... Eu lembro que nessa época eu tava com dengue, de cama, e inclusive as pessoas que entram, que fazem isso, elas buscam as melhores brechas pra fazer isso. Então elas te acompanham, elas assistem seus stories. Quando elas percebem que você tá meio ausente, eu postei um story, tô doente. Puf. Foi aí que no segundo, terceiro dia que eu tava com dengue, eu tava de cama assim, cara, arrasado. Quem já pegou dengue sabe a dor de cabeça insuportável, a febre que é. Né? Eu tive um sintoma muito forte. E aí... No meu quarto tocou meu telefone. Eu tava no quarto deitado no meu escritório de casa, lá tocou o telefone. Atendi a ligação, quem que era? Minha mãe. Felipe, entra na nossa rede social, não sei o que, aquele desespero. Eu tava tão doente que eu não tinha nem energia pra, tipo... reagir. Eu falei, eu vou ter que resolver. Pode ficar tranquilo, tá, mãe? Fica tranquilo que eu vou resolver. E aí, tava sem meu número, na época era o único número que eu tinha, não tinha meu número pessoal. Entrei em alguns contatos que eu tinha, falei, preciso de alguém pra me ajudar. E aí foi quando o Furlan apareceu, tal, entrou, recuperou minha conta. Só que dentro disso, Luquinhas, tem a parte do testemunho, que eu gostaria de falar pras pessoas, né? Por favor. O que acontece? Na nossa vida, às vezes Deus faz algumas coisas, né? Eu perdi todas as contas, inclusive eles deletaram meu canal do YouTube, que tinha 280 mil seguidores, hoje já estamos com mais de novo. Não, tinha acho que 230, hoje a gente tá com 280 num outro canal. Hoje nós temos 2 placas do YouTube lá, pra glória de Deus, pra glória de Deus. Amém. E aí o que acontece? Deus, às vezes, coloca a gente em algumas situações pra testar a nossa fé, assim como foi no livro de Jó, né? O Jó foi um cara que, resumidamente aqui, ele tinha tudo. Tinha riqueza, tinha uma família maravilhosa, era governante na cidade onde ele era. Ele é o cara mais impressionante da cidade. E aí... No mundo espiritual, né? O inimigo tava rodeando ali e certa vez falou com Deus. Questionou Deus. Falou, Jó, ele só te honra, só fala do seu nome. Sabe por quê? Porque ele tem tudo. Tira as riquezas dele pra você ver se ele vai continuar te honrando. E aí Deus, porque Deus sempre é maior do que qualquer mal, do que qualquer inimigo. Deus foi lá e falou, e permitiu. Falou, você pode tirar tudo que ele tem. Tudo que ele tem, tudo que Jó tem. Você só não mexe na saúde dele. E aí foi o que aconteceu. Quem lê a história de Jó é assustador. Sim. Chegou um furacão, perdeu tudo. Beleza. Perdeu família, riqueza, gado, perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Tudo. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, Jó continuou fiel e temente a Deus. Ele questionava muito só o seu nascimento. Ele falava assim, se fosse me passar por tudo isso, por que eu nasci? Ele amaldiçoava o próprio nascimento. Só que ele nunca questionou Deus no sentido de amaldiçoar, xingar, reclamar com Deus. E aí o que acontece? A fé dele ficou intacta. Ele permanecendo firme, na fé, temente a Deus, o que aconteceu? Deus, no final da sua vida, deu tudo que ele tinha e muito mais. Então, na nossa vida, onde eu quero concluir isso? A gente vai passar por perdas, a gente vai ter momentos difíceis, só que acima de todas as coisas está o nome de Deus, de Jesus. Então, a gente tem que honrar isso, porque independente da fase, a gente tem que entender que Deus só coloca as coisas na nossa vida difíceis para poder provar a nossa fé, ver o quanto a gente é fiel a ele. Será que você só fala de Deus porque você tem um carro bom? Porque você tem uma família boa por causa disso? Não. Se você permanecer fiel mesmo diante das dificuldades, Deus vai dar muito mais do que você tinha. Foi isso que aconteceu comigo. Eu recuperei a minha conta depois de tudo isso. Cara, eu multipliquei meu número de seguidores. Foi assustador, assim. Foi um negócio assim... Eu criei minha conta do YouTube só pra você ter ideia, Lucas. Em 10 dias eu já tinha 100 mil seguidores, cara. De novo. Uau. Ou seja, chegou a segunda placa. E aí, cara... Por quê? Eu falei assim, independente da dificuldade, cara, eu tenho que ser como Jó, cara. Independente dos ventos que vão bater na minha vida, eu tenho que sempre ser assim. O trigo, você sabe, né? O trigo vai, só que ele sempre volta pro lugar depois dos ventos, né? A gente tem que ser como o trigo. O vento vai bater, a gente vai dar uma... Só que você tem que levantar, permanecer no caminho, temente a Deus, que tudo
Romanos 8:28 fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que significa? Até as coisas ruins que você passa, se você realmente ama a Deus, vão cooperar para o seu bem no final. E agradeça por elas. Com certeza. Uau, que testemunho poderoso. Aí sim, olha só. Por final aqui, eu quero comentar e levantar um fato, porque eu já sei essa resposta aí, mas eu queria levantar essa questão para você explicar pra gente até essa estratégia sua de comunicação e de angariar novos seguidores, né? De fazer o conteúdo viralizar. Há quem diga que não existe publicidade ruim, apenas publicidade. O que você tem pra me dizer sobre isso? Ó, é o seguinte, eu já recebi, cara, áudios de pessoas, de mães, de modelos, que me magoaram muito, assim, falaram, pô, você acha certo isso aí que você faz? Pô, os meninos, às vezes, ficam com cara de triste no vídeo, você raspa a cabeça da molecada, isso aí não tá certo o que você tá fazendo, sabe? E aí, porque assim, não tem como você dar uma visão pra uma pessoa se ela não tem, então você não tem que explicar a sua estratégia pra ela. E eu, com muita calma, respirava fundo, falava... Eu sei o que eu tô fazendo, vai dar certo. Aí eu respondia com maior educação, falava, ó, querida, é uma estratégia que a gente usa, isso de fazer algo anti-intuitivo, né? Que as pessoas não esperam. Mas fique tranquila, tudo combinado, ninguém sai depressivo daqui. Inclusive os meninos depois tiram mó barato, porque fica na escola se zoando. É mó barato, entendeu? Então o que acontece? Hoje, se você quiser crescer na internet, cara, chega a ser assustador falar isso, né? E até um pouco de pena. Só que você tem que estar preparado pra tomar pancada, cara. Porque assim, a forma hoje existem 3 tipos de tráfego, né? O tráfego orgânico, o viral e o pago. A forma mais barata e mais rápida de você crescer é usando o tráfego viral. Então, assim, o que é o tráfego viral para não entrar nos outros? O Lucas é um cara fera nisso, depois pode ajudar vocês explicando os outros, mas vou falar do viral, que é o que eu uso. Tráfego viral é basicamente você fazer coisas para chamar a atenção. Então, grandes nomes fizeram isso, fazem isso até hoje. Você vê o Pablo Marçal, né? Sim. A forma com que as pessoas acham ele... ele é louco, ele é... Cara, é uma estratégia de marketing para chamar atenção, cara. Com tudo contra-intuitivo. Bambam, quando foi lutar com o Popó, usou a mesma estratégia, só falava, vou bater no Popó, vou espancar. E aí, o que acontece? Por que hoje a televisão, na verdade, ela só passa a tragédia? Porque é o que dá retenção, cara. E todas as plataformas hoje, elas precisam de pessoas o tempo todo. Isso eu não vou falar aqui, porque é algo meio pesado, mas para quem pesquisar mais a fundo, tipo, qual que é o... Vamos falar assim, o propósito da rede social. Pesquisem isso depois, que chega até a ser um pouco assustador. Sim. Mas as plataformas, elas precisam de pessoas o tempo todo lá aqui, ó. Olhando o tempo todo, pra cima, pra cima, pra cima. Então ela só vai distribuir os conteúdos que tem retenção, que prende a atenção das pessoas. E hoje a forma mais fácil de você prender a atenção das pessoas é falando uma tragédia, algo anti-intuitivo. Então, no meu nicho, como que eu adaptei isso? Inclusive, você consegue adaptar pra qualquer nicho isso, tá? Eu simplesmente fazia tudo do contrário do que o cliente pedia. O cliente estava na minha cadeira, eu quero fazer um low fade. Não, vou fazer um buzz cut, já raspava a cabeça do cliente. Por quê? Eu sabia que isso iria viralizar, porque é isso que viraliza na internet. Então eu vou dar um exemplo para você. Você trabalha com... Sei lá, fala um nicho aí. Um restaurante, por exemplo. Aí o cara trabalha com restaurante, como que ele quer atingir um número grande de pessoas usando o tráfego viral, que é a forma mais barata? Ele tem que simplesmente chegar e fazer um prato simplesmente esquisito, mas de propósito. Tipo assim, algo que vá fazer a pessoa comentar, mandar para outro amigo, algo que gere esse negócio. Porque quando você tá atendendo, cortando o cabelo lá, e o cliente chega, pede uma coisa, você faz outra, raspa a cabeça da pessoa, contraria a pessoa, isso é anti-intuitivo, ninguém espera isso, porque ninguém quer passar por isso na vida real. E aí o que acontece? Sempre manda pra um amigo, sempre comenta, pô, que coisa você tá fazendo isso aí? O menino... As pessoas comentam assim, o menino esperou chegar em casa pra chorar, isso, aquilo. Então, assim... Contra-intuitivo, mas combinado para poder fazer justamente a retenção desse público e gerar mais engajamento dentro da publicação. De forma barata. Aí as pessoas se Visionário. perguntam... Pô, Felipe, mas isso aí, cara... Né, Lucas? Muitas pessoas vão me questionar assim, ó. Mas isso aí é positivo realmente, já que tem tanta crítica, isso, aquilo? Cara, vou dizer que vou te explicar por quê. Existe uma coisa que chama CCC, que inclusive não foi eu que inventei isso, tá? Fiz uma mentoria e eu aprendi isso. Que você primeiro captura a atenção, depois você canaliza essa atenção, depois você converte. Então, energia, na verdade, as pessoas falam, energia negativa. Não existe energia negativa porque o átomo tem o próton, o elétron e o nêutron. Então tá tudo junto. Não tem como só pegar o negativo. Então, assim, toda energia que vem negativa, um comentário de crítica, vem junto com um pouco de positivo. A pessoa tá te olhando, tá te dando atenção. O que você precisa fazer? Apenas converter essa energia. O cara entrou criticando, você tem que entender como você vai fazer pra ele virar seu fã depois, gostar do seu trabalho. Então a gente faz alguns vídeos desse virais, tipo absurdo, raspando a cabeça da molecada, coisas assim assustadoras, que no fundo é combinado, lógico, o cliente, a gente conversa com o cliente antes, eu costumo falar, ó,
Pode ser que não tenha uma repercussão tão boa, mas você tá ciente, isso, aquilo, né? Tem toda uma parte contratual Então também, por combinado. segurança. Exato. Ninguém entra querendo um low fade e sai com o cabelo raspado. Não. Só se a pessoa realmente quiser. Às vezes... Ufa. Às vezes chega a pessoa na minha cadeira e fala... Eu vou raspar a cabeça. Cabelão grande, eu vou raspar a cabeça. Eu falo, não, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar um vídeo. Aí você vai falar que você não quer raspar a cabeça. Eu vou raspar, já que você já quer raspar mesmo. Vamos usar esse pretexto pra criar mais o conteúdo. Então, o CCC é o quê? O CCC, primeiro você captura essa energia, depois você canaliza e depois você converte ela. Então a gente solta vídeos assustadores que viralizam no Brasil inteiro, desse tipo. Só que daí depois a gente não pode ser também um cara que vai ficar o tempo todo fazendo esses conteúdos, porque senão você recebe aquele famoso cancelamento, né, na internet. Então o que você tem que fazer? Uma dica pra você, barbeiro. Chame a atenção, mas antes de chamar a atenção, aprenda a converter energia. Porque quando você chamar a atenção, usar do tráfego viral, com certeza você só vai viralizar se você fazer algo anti-intuitivo dessa forma. É impossível, né, você criar algo assustadoramente grande sem pagar nada que seja algo legal. Você pode ver. Eu vou fazer uma analogia aqui. Quando você simplesmente posta um stories, vou dar um exemplo, com um carro novo que você comprou, uma felicidade sua. Cara, quantas pessoas assistem aquilo ali, quantas pessoas curtem? Agora, aposta você no hospital, você... Posta batendo esse carro. Lascado, batendo. O que vai acontecer? Assustador o número de visualização. Então, aprenda depois a converter energia. Como? Criando conteúdos bons. Simples. Então, primeiro você faz intencional aquilo que é anti-intuitivo, depois você mostra verdadeiramente o seu trabalho, que é, também tem alguns conteúdos na minha página, fazendo transformação, a molecadinha chorando de emoção, porque foi algo que toca, né? Sim. Então, assim, você entender isso, você usar... completamente a imagem, né? Exatamente, você usar essa estratégia, mas com inteligência, até porque, né, Lucas, a gente sabe que quem não tem uma identidade muito bem firmada, né, quem não tem esse propósito com Deus, não tem uma visão muito bem aguçada daquilo que tá à frente, porque hoje, graças a Deus, né, pela bondade de Deus, eu sei aquilo que tá à minha frente, eu sei onde eu tô caminhando, eu sei onde eu tô chegando. Deus, quando você tem esse relacionamento diário, você conversa, ele conversa com você de várias formas. Não é uma voz que fica falando com você, não. Você lê a Bíblia, você escuta você lê um direcionamento, você escuta um louvor, você escuta um direcionamento. Você tá, às vezes, na igreja conversando com um cara, Deus usa essa pessoa pra conversar com você, pra falar uma coisa que às vezes ele nem sabe, mas é o Espírito Santo usando aquela pessoa. É sobre notar os pequenos sinais, né? Exatamente. Então, assim, tomar cuidado, galera. Tem que ter uma identidade muito forte, porque toma pancada quem quer crescer rápido na internet, não tem como. Não. Se vocês conhecem algum case, comenta aqui embaixo. Eu não conheço ninguém que cresceu assustadoramente rápido na internet sem fazer esse tipo de estratégia. Ah, eu conheço um cara ali que tráfego pago e tal. Ele pode ter gastado milhões, ele não consegue atingir o mesmo tanto de pessoas usando o tráfego viral. Muito menos o orgânico, né? Então é isso. Sensacional. Agora só, último quadro, a gente tem aqui um bate-bola, jogo rápido. Eu vou te falar o nome de um nicho e você tem que falar a primeira empresa que vier na sua cabeça. Não é necessariamente a melhor, hein? Responsabilidade. Tá. Mas já que é barbearia é no Butantã, eu quero te fazer limitar pelo Butantã. Tá, show de bola. Consegue? Vambora? Vambora. Então vamos lá então. Pizza. Tomanique. Muito bom. Mercado. Violeta. Feira. Feira Livre. Feira Livre. Muito bom. Hambúrguer. Cara... Peraí. Tem que ser rápido, né? Pra não ser... Não pensa muito. Primeiro nome que vem na cabeça. Hambúrguer. MK Burger. Muito bom. Japa. Kyoko Sushi. Top. Meu cliente, hein? Almoço todos os dias. Eu não almoço muito na rua. Eu faço minha dietinha, mas... Uma marca que tá muito próxima da gente ali... Sei lá... Buena Vista. Muito bom. Lugar pra curtir no Butantã? Reino do Churrasco. Praia ou campo, Felipe? Praia. Partido político, direita, esquerda? Cara, direita, eu acho. Muito bom. Agora rápido, hein? Um amor? Um amor? A vida. Liderança é? Entender que as pessoas vão fazer não o que você fala, mas o que você faz. E o que é o Butantã na sua vida? O Butantã é um lugar que eu cresci, nasci, e que aqui eu construí quase tudo que eu tenho, ou tudo que eu tenho, e que eu acho que vejo que não é nem a sombra do que há de vir. Dá pra fazer muita coisa com caras inteligentes como você. Muito bom. Quero agradecer a sua presença aqui no Podcast TV. Além de, é claro, deixar aqui para a audiência o pedido de a gente seguir também o Felipe da Barbearia. Pega aí nas principais redes sociais com conteúdo viral, dando aulas de business, de empreendedorismo na barbearia e também em marketing digital. E deixar espaço aberto para em breve a gente conseguir fazer mais reuniões aí. Obrigado pela sua presença. Obrigado a todos que estão assistindo. Deixa um insight aqui embaixo, aqui, o que você aprendeu, o que você conseguiu tirar daqui, porque eu tenho certeza que
coisas muito valiosas. A gente conseguiu trocar essa energia. E não deixe de acompanhar. Inscreve no canal, que vocês vão ter muitos convidados aqui, além de mim, que vão trocar experiências. E comenta aí. Tamo junto. Até depois do fim. Vambora. Obrigado, irmão. Tamo junto. Deus abençoe.